Paz de Cristo, irmãos, bom dia. Mais um dia que o Senhor nos concede. Vou dar um tempinho para as pessoas estarem acessando. Glórias a Deus. Paz de Cristo, bom dia. O Senhor nos concedeu mais esse dia, um sábado de desejo, que seja abençoado para todos, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, de ser exaltado. Graças damos a Ele por mais um dia, pelo fôlego de vida, por até aquele ter nos ajudado, ter nos sustentado, ter nos guardado de todo mal e nos conceder para aqueles que vão ter um fim de semana de descanso e para aqueles que ainda estão trabalhando. Amém? Bom dia. Enquanto nós vamos aguardando, peço que peguem as suas Bíblias. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor nesta manhã de consagração, que Ele possa ministrar o coração de cada um nesta manhã. Paz, bom dia. Estarei trazendo uma palavra bem objetiva, conhecida nesta manhã, mas que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Amém? Vou dar só mais um tempinho, né? As pessoas que estão acessando, enquanto isso, os que já estão aqui, os que puderem, possam estar abrindo as suas Bíblias. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, que Ele deseja falar nesta manhã. A paz, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar iniciando essa live, né?
Como o título está aí, o tempo de Deus é perfeito, por mais que muitas vezes nós não entendemos, por mais que muitas vezes o Senhor, Ele faz da maneira dele, né? E nós temos que entender o que Ele deseja fazer, nós temos que esperar e confiar no Senhor. Mas é um versículo, né? É um capítulo bem conhecido da Bíblia. Aqueles que puderem acompanhar, eu vou estar dando início. E eu desejo que o Senhor fale ao coração de cada um nesta manhã. Estarei iniciando orando. E vocês que puderem, compartilha com um amigo, com uma amiga, a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, ela nos orienta, ela nos guia, ela nos conforta, ela nos direciona, ela acalma os nossos corações. Amém? Vou estar orando para iniciar. Feche os seus olhos, aqueles que puderem. Desejo que todos estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa podem sinalizar aqui. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, porque deitamos e levantamos para a honra e para a glória do Teu santo nome. Obrigada, Pai amado, por esta manhã. Aqueles, Senhor Jesus, que levantaram, Pai amado, que possamos Te agradecer, que possamos louvar o Teu santo nome, que possamos bendizer o Teu santo nome, pois só Tu és digno, Pai amado, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, toda majestade, Pai amado. Todo o poder está em Tuas mãos. Pai, eu te peço nesta manhã, vai de encontrar cada vida, Deus querido, que está ouvindo esta live ou que ainda vai ouvir, Pai amado, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa ministrar o coração de cada um. A Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Pai amado, usa a minha vida como um canal de bênção, Espírito Santo de Deus, e que Teu Espírito Santo possa falar aos corações de cada um, que eles possam, Pai amado, ser ministrados, Deus querido, por aquilo que o Senhor deseja falar ao coração deles, Pai amado. Espírito Santo, esteja conosco neste dia. Pai amado, que durante o decorrer de todo o dia a Tua presença venha nos acompanhar. Que possamos, Deus querido, viver a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor infinito, Pai amado, neste dia, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Deus querido. Porque a Tua vontade, Pai amado, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao Senhor. Estarei trazendo uma palavra para os nossos corações, assim como Deus ministrou o meu coração. Desejo que ministre ao coração de cada um nesta manhã, no decorrer do dia, aqueles que vão assistir depois, que o Senhor possa falar ao seu coração. E se sentir no coração, compartilhe essa palavra por aqueles que muitas vezes você não sabe, mas está precisando ouvir uma resposta do Senhor, está precisando ouvir uma palavra de direção, está precisando ouvir uma palavra de conforto, que o Senhor possa te direcionar para aqueles que necessitam da palavra, amém? E que o Senhor possa estar falando ao seu coração também nesta manhã. Estarei lendo um livro bem conhecido, uma palavra bem conhecida, mas a palavra do Senhor, ela se renova cada manhã e Ele deseja falar aos nossos corações. Está lá em Eclesiastes 3, né? Eclesiastes 3, estarei lendo do 1 até o 11, uma palavra bem conhecida. Glórias a Deus. Desejo que todos estejam me ouvindo bem. Há um tempo para tudo. Este é o título que está aqui na minha Bíblia. Há um tempo para tudo. Que nós possamos entender isso. Que há um tempo para todas as coisas. Os versículos que nós vamos estar lendo. E o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Mas que nós possamos confiar nele, que nós possamos descansar nele e entender que Deus tem um tempo. E que possamos descansar e confiar no tempo dele, que é muito melhor
muito melhor do que o nosso. Então vamos lá, Eclesiastes 3, que diz, o título, né, na minha Bíblia diz, há um tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Muitas vezes não queremos chorar, né? Queremos apenas sorrir. Mas estamos vendo aqui que há um tempo para todas as coisas. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. E tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. E aí eu vou lá para o versículo 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Vou repetir. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue entender inteiramente o que Deus fez, o que Deus faz. Né? Aqui diz que o Senhor colocou a eternidade nos nossos corações e que muitas vezes nós não conseguimos compreender, né, inteiramente o que Deus faz. Mas sabemos que é perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. E aí, o versículo chave que eu gostaria que vocês, nesta manhã, repetissem, né, para você mesmo, em voz alta, ou que você meditasse nesta manhã é: Ele faz tudo apropriado ao seu tempo. Assim como o Senhor falou comigo também, né? Ele disse, né, ao meu coração, e desejo falar ao coração de vocês nesta manhã. Ele faz, Ele fez, Ele faz tudo apropriado ao seu tempo, né? Para quem está acessando agora, acabei de ler, né, o livro de Eclesiastes 3, e como título, né, Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito e Ele faz tudo apropriado no seu tempo. Paz, Tamir, está me ouvindo bem? Espero que todos estejam me ouvindo bem. E aí, como foi lido nesta manhã, eu vou trazer uma introdução, né? Um conhecimento a todos. O livro de Eclesiastes, ele foi escrito pelo rei Salomão, né? Conhecido como o rei mais sábio, né, de todos que já viveu. E ele escreveu este livro em um momento de reflexão, né? Quantas vezes, né, nós estamos vivendo um tempo de reflexão sobre as nossas vidas, sobre mudanças que acontecem. E ele estava vivendo um tempo de reflexão profunda. Salomão tinha experimentado praticamente tudo: riqueza, poder, prazeres, conquistas, conhecimentos, né? E mesmo assim ele percebeu que a vida humana é limitada, né, e cheia de ciclos que o homem não controla. Como está dizendo, o homem não controla. E a nossa vida, ela é cheia de ciclos. E quantas vezes nós não entendemos aquilo que nós estamos passando? Mas quero lembrar aqui novamente, Ele faz tudo apropriado ao seu tempo. Por isso, no capítulo 3, ele ensina uma verdade fundamental e que nós sabemos bem. Deus governa o tempo da nossa vida. E Ele deseja que nós descansamos nele,
Ele deseja que nós aguardamos nele. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu sei, não é fácil não. Eu também sou ser humano. Porém, Deus já falou na sua palavra, nós somos limitados. Ele é um Deus ilimitado. Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é o Deus do tempo. E o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. E Ele quer lembrar vocês, nesta manhã, que a vida é feita de ciclos, como foi lido aqui. A vida é feita de ciclos. Você não vai ficar para sempre. Assim como Ele falou comigo, você não vai ficar para sempre nesse ciclo. Você vai para o próximo. Por isso que é preciso descansar, é preciso confiar, é preciso esperar em Deus e no que Ele deseja fazer. E esse capítulo foi para mostrar que a nossa vida ela não é aleatória. Ela não acontece ao acaso. Não, nós temos um Deus que governa tudo. Deus, Ele organiza os ciclos. Não está bagunçado. Você não está perdido. Não acabou. Deus não te deixou só, Ele organiza tudo, não é aleatório. Há um propósito em cada estação. Lembre nesta manhã e repete aí. Há um propósito em cada estação. Eu repeti para mim mesma várias vezes. Há um propósito em cada estação. E Salomão estava ensinando que a sabedoria não é controlar o tempo, mas confiar em Deus, que controla o tempo. Vou repetir. Salomão estava ensinando, e ele está ensinando aqui na palavra dele. Deus está falando nesta manhã aos nossos corações, que a sabedoria não é controlar o tempo, mas confiar em Deus. Confiar em Deus, que controla o tempo. E quero destacar aqui nesta manhã. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. E há um propósito debaixo do céu. Amém? E aí, o segundo tópico é: Deus é o Senhor do tempo. E Salomão já começa afirmando, não é, será que Deus está no tempo, cuidando do tempo? Não, ele começa afirmando. E Salomão começa afirmando, tudo tem um tempo determinado. Isso significa que nada acontece fora do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Ele não perdeu o controle da minha vida, Ele não perdeu o controle da sua vida. Por mais que você esteja passando um momento difícil, por mais que você esteja passando um momento de dor, por mais que você esteja passando por um momento que parece que não vai passar, Deus está dizendo nesta manhã que Ele não perdeu o controle. Nada acontece fora do controle de Deus. E Ele mesmo, né, o nosso Deus, Ele governa as estações, assim como o ano, né, tem 4 estações que nós vivemos, né? Tem o verão, tem o inverno, tem o outono, tem a primavera, e cada estação não é igual uma a outra, né? No verão muito calor, no inverno muitas vezes muito frio, no outono as folhas caem, né? Tudo parece não florescer mais, porém vem a próxima estação, que é a primavera. E nós vemos as flores nascerem, nós vemos as árvores verdes novamente. É Deus querendo mostrar através do tempo que Ele controla, que nas nossas vidas muitas vezes também vai ser assim. Um tempo cinza, um tempo chuvoso, um tempo onde as folhas caíram. Mas Ele quer lembrar nesta manhã que há uma nova estação, há um novo ciclo, onde tudo pode florescer, onde tudo vai florescer, onde as cores vão ficar verdes novamente, porque não ficaremos para sempre na estação cinzenta. Ele quer te lembrar nesta manhã que há uma primavera chegando, que há um verão chegando, dia de sol, dia de alegria. Ele apenas deseja que confiamos e descansamos no seu tempo.
E Ele é presente. Olha que Deus poderoso. Ele não está conosco apenas no dia alegre, ou está conosco apenas no dia difícil, não. Ele quer lembrar que Ele está conosco em todas as situações, que Ele está conosco em todos os ciclos que passamos, que Ele está conosco em todas as situações. E nos versículos 2 a 8, Ele mostra contraste, né, da nossa vida. Nascer, morrer, plantar, arrancar o que se plantou, chorar, né, rir. Muitas vezes nós só queremos viver momentos de riso, mas Deus está lembrando aqui que há momentos de choros na nossa vida também. Abraçar e tempo de se afastar. Guerra e tempo de paz, né? Nós estamos vivendo aí um tempo, né, que em alguns países estão vivendo um tempo de guerra, mas ele também é o tempo de paz. E esses contrastes, né, na nossa vida mostram que a vida é feita de ciclos. E muitas vezes queremos apenas os momentos bons, não é verdade? Eu sei, né? Às vezes nós só queremos os momentos bons nas nossas vidas, rir, ganhar, abraçar, celebrar. Porém, Deus também permite os dias difíceis. Deus também permite o tempo de perdas. Deus também permite o tempo de silêncio. Ele também permite o tempo de processos que muitas vezes nós não entendemos e talvez não vamos entender, porque Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz, e Ele também permite o tempo de espera. Como é difícil, né, irmãos, o tempo da espera, porque nós somos seres humanos e muitas vezes nós queremos tudo no nosso tempo, mas Deus está dizendo que Ele também é o tempo de espera, como lá em Salmos 40, né, que nós possamos viver, esperar com paciência no Senhor. E Ele se inclina para nós e ouve o nosso clamor. Porém, né, nós sabemos que Ele nos ouve, mas que os ciclos acontecem e que há um tempo para todas as coisas. Nem sempre vamos entender o tempo de Deus. E no versículo 11 está uma das verdades mais profundas da Bíblia, que Ele diz: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs a eternidade nos nossos corações. Aqui Salomão revela duas coisas. Deus faz tudo perfeito no tempo certo. Isso não temos como contestar. Hoje pode não estar fazendo sentido. Hoje parece confuso, mas um dia, né, fará sentido. Porque, como eu falei lá no início, a nossa vida ela é feita de ciclos. A nossa vida é feita de estações. E Deus trabalha em processos invisíveis. Nós não estamos vendo, mas Deus está trabalhando. No silêncio, Deus trabalha por você, por mim. E como, por exemplo, aquela oração que ainda não foi respondida. Muitas vezes você está aí, deve estar dizendo: Deus, eu estou orando há tanto tempo. Deus, eu estou esperando aquela resposta há tanto tempo. Deus, eu estou aqui e o Senhor está em silêncio, o Senhor não tem falado. Mas Ele quer dizer que o tempo dele é o tempo certo, é o tempo perfeito. Aquela promessa que ainda não chegou, aquela promessa que ainda não se cumpriu, nós muitas vezes questionamos, né? O irmão do lado, o vizinho já conquistou, e por que eu ainda não conquistei? Entra questionamentos, né? Porém, Deus está novamente repetindo nesta manhã: eu sou o dono do tempo. Eu faço as coisas no tempo certo. A vida não é aleatória. Eu estou no controle de tudo. Eu já organizei tudo. E no tempo certo, você terá a sua resposta. Aquela porta que ainda não abriu, quantos muitas vezes estão esperando, uma porta de emprego, uma porta, né, de saída, de escape, mas ela não abriu ainda. Lembre-se, tudo está em construção no tempo de Deus. Deus está construindo para mim e para você, no silêncio, no invisível. Você pode não estar entendendo agora, mas saiba, Deus está cuidando de tudo.
E nós queremos entender tudo. Nós queremos entender tudo. Mas, assim como eu acredito que não seja só eu, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. E isso significa que nós, seres humanos, sempre vamos nos perguntar por quê? Quando? Né? A gente não fica, quando, Deus? Como? Como o Senhor vai fazer? Porque aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos parece impossível, aos nossos olhos parece não ter saída, aos nossos olhos parece que nós não estamos vendo. Mas não é verdade. Deus revela tudo, porque fé é confiar. Fé mesmo sem entender. Fé para crer no impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por mais que venham estes questionamentos, por mais que venham essas dúvidas aos nossos corações, a Bíblia fala que nós devemos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus, na sua palavra, fala que a nossa fé deve ser como um grão de mostarda, como vocês sabem, bem pequenininha. Mas Ele deseja que nós temos fé e descansamos nele, que Ele está cuidando de tudo, né? Nós somos seres humanos, nós perguntamos, Deus, por que nós estamos passando isso? Deus, como nós vamos sair disso? Mas Ele está dizendo nesta manhã, tenham fé, descansem, acreditem, confiem, aguardem. Essa estação pode estar difícil, esse tempo pode estar difícil, pode estar sendo um momento de dor, pode estar sendo um momento de tristeza, de desespero muitas vezes. Mas Ele está dizendo, tenham fé, eu não perdi o controle, eu já organizei tudo. E há uma próxima estação para você. Amém? Glórias a Deus nesta manhã. E o maior desafio, né, de nós, seres humanos, é esperar o tempo de Deus. Devemos confessar. Eu confesso. É difícil. É difícil. Mas esperar é uma das maiores provas de fé no Senhor. E temos errado, as pessoas têm errado, seguindo caminhos que não deveriam, né? Porque tentam acelerar o que Deus ainda está preparando. Quando queremos passar o carro na frente dos bois, como queremos seguir a nossa própria vontade ou seguir o nosso caminho, enquanto Deus está falando, espera, confia, eu estou preparando, eu estou organizando. E tudo sai do controle. Muitas vezes Ele permite situações em nossas vidas porque nós quisemos adiantar o tempo. Não era o tempo dele ainda. Então que nesta manhã você venha entender que é preciso esperar o tempo de Deus. E isso pode causar problemas, né? Não respeitando o tempo de Deus. Decisões precipitadas, a ansiedade, não é verdade? Frustrações e o mais difícil de todos, o afastamento de Deus. Quando não confiamos, quando não descansamos, nos afastamos dele. Porque aquele que procura estar perto de Deus, irmão, não estou dizendo que é fácil, não. Mas Deus está dizendo aqui, vai esperar. E esse afastamento dele nos faz nos afastar das promessas, nos faz empurrar para depois uma coisa que talvez já estava tão próximo de acontecer. Se afastar de Deus, Ele está dizendo nesta manhã, se afastar dele é se desesperar, quando na verdade Ele já está com tudo sob controle. Ele não perdeu o controle. Mas quem aprende a esperar? Isso foi para mim também. Mas quem aprende a esperar amadurece, cresce espiritualmente e vê milagres acontecendo, né? Repita comigo nesta manhã. Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado.
que nós possamos confiar nele, que nós possamos descansar nele, que nós possamos estar próximo dele, porque quando nós estamos próximo dele, nós descansamos, nós confiamos e nós vemos o milagre acontecer. E quem confia? Como confiar no tempo de Deus? Aceite as estações da vida. Aceite. Foi assim que eu tenho vivido os últimos dias, aceitando as estações da vida. Ah, Cássia, mas está uma estação nada boa, não está uma situação fácil. Como eu falei, nem toda será igual, como há tempo de plantar e tempo de esperar para tempo de colher. Deus está dizendo: aceite as estações da vida. Continue fiel, mesmo sem entender. Deus trabalha no invisível. Aquilo que você não vê, Deus já está preparando. Aquilo que você não vê, Deus já está preparando. Confie que Deus sabe o momento certo. Ele sabe o momento certo. Nós não sabemos. Para nós, o momento certo pode ser agora, mas não sabemos as consequências que isso pode trazer para as nossas vidas. Ele sabe. E viver o tempo dele é muito melhor do que viver o nosso tempo. Muitas vezes nós não achamos que estamos prontos, mas talvez não estejamos. Não estejamos prontos para aquilo que ele já preparou. Amém, Tamires? Que possamos estar crendo que ele já está preparando. Ele tem um controle de tudo. Confie que Deus sabe o momento certo. Deus vê o passado, Deus vê o presente e Deus já está vendo lá na frente. Deus já está vendo o futuro. Nós não. Nós estamos vendo o agora. Por isso que eu falei, a gente acha que o tempo perfeito é agora, mas nós não sabemos do futuro. Deus já sabe o futuro. Então, esperar nele é muito melhor do que tomar nossa decisão precipitada e chegar lá na frente nós falarmos: caramba, eu não devia ter tomado aquela atitude, eu não devia ter feito isso sem o consentimento de Deus, eu não devia ter feito isso sem esperar a resposta de Deus. Olha o que está me acontecendo. Se eu tivesse esperado, talvez teria acontecido de outra forma. É por isso que Deus está dizendo nesta manhã: confie no meu tempo. E a palavra de reflexão para nós nesta manhã está: talvez hoje você esteja em uma estação de espera, de silêncio, de perdas, de perguntas. Ou você que também está numa estação de alegria, de bênçãos, né? Uma estação boa também, de receber as bênçãos, as misericórdias do Senhor. Mas esta palavra revela algo poderoso para mim e para a sua vida. Deus continua no controle do tempo da sua vida. Deus continua no controle do tempo da sua vida. O que hoje parece atraso pode ser preparação. Amém? O que hoje parece atraso pode ser preparação. O que hoje parece silêncio pode ser Deus trabalhando nos bastidores. Sabe aqueles bastidores que ninguém vê? Para você pode estar silêncio, mas Deus está ali trabalhando. Deus está cuidando. Deus está entrando com providência. Deus está abrindo portas. Deus está abrindo caminhos que você não vê. Parece silêncio, mas Deus está trabalhando. Parece silêncio, mas Deus está cuidando. Parece silêncio, mas Ele já está lá na frente. Ele já está vendo lá na frente. Você que confiou, você que descansou, você que esperou no tempo dele, Deus já está vendo lá na frente o que te espera, as bênçãos que te esperam. Amém? E no tempo certo, você entenderá. Deus estava fazendo tudo ficar formoso. Deus estava fazendo tudo ficar apropriado ao seu tempo, né? O versículo 11, destaque. Deus estava fazendo tudo ficar apropriado ao seu tempo. Aquela bênção que você tem tanto pedido, aquela oração que você tem feito tanto no secreto,
Deus está fazendo tudo apropriado ao seu tempo. Ele não está em silêncio. Ele está nos bastidores cuidando. Ele só está falando, espera, confia, descansa, viva essa estação. Nada é por acaso, nada é aleatório na sua vida. Eu estou no controle de todas as coisas. E quero concluir, nesta manhã, esta palavra, com 3 verdades desse capítulo. Amém? Quero concluir nesta manhã. Primeiro, como já foi falado aqui várias vezes, quero relembrar para mim e para você nesta manhã. Deus controla o tempo da vida. Nem sempre entenderemos os processos, mas tudo será formoso no tempo de Deus. Amém? Deus controla o tempo da vida. Aguarde mais um pouquinho. Espere mais um pouquinho. Descansa mais um pouquinho. Se tiver que chorar, chore aos pés do Senhor. Se tiver que gritar, grite aos pés do Senhor. Aceite a estação que você está vivendo, mas confiando no Deus Todo-Poderoso. Descansando no Deus Todo-Poderoso, que já está vendo lá na frente. Se este é um momento que você está procurando e não está vendo saída, espera no Senhor. Ele está no controle da sua vida. Aqui a palavra dele disse que há um tempo para todas as coisas, há um propósito em todas as coisas. E por mais que a gente queira viver logo o tempo da alegria, o tempo da bonança, o tempo da prosperidade, Deus está dizendo, há uma estação. Há uma estação para cada coisa. Mas em todas elas, quero lembrar a você, você tem um Deus presente. Você tem um Deus que está contigo. Você tem um Deus que está à sua frente, que já sabe lá o futuro, assim como Ele conhece o seu passado. Ele está contigo aqui no presente, mas Ele já está enxergando o seu futuro lá na frente. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando. Você pode não estar vendo, mas Deus já está abrindo as portas. Você pode não estar vendo, mas Deus já está preparando aquela casa que você tanto espera. Deus já está preparando aquela porta de emprego que você está precisando, que você tanto deseja. Deus já está preparando aquele relacionamento que você tem tanto orado a Deus. Ele já está vendo lá na frente. E se você confiar hoje, se você descansar hoje, se você esperar hoje, você vai viver as promessas de Deus. Você vai viver tudo aquilo que Deus já preparou para você, que Ele já está no controle de tudo. E você vai viver apropriado ao seu tempo e vai ver quão formoso é receber as bênçãos do Senhor no tempo certo, no tempo dEle. Porque Ele faz todas as coisas. Ele faz todas as coisas apropriadas ao seu tempo. Então, nesta manhã, que você venha lembrar, não é no meu tempo. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E é por isso que eu vou parar de orar, é por isso que eu vou parar de confiar, é por isso que eu tenho que parar de ler a palavra, não. Talvez esse tempo de silêncio, talvez nesse momento difícil que você está vivendo, neste lugar que você não gostaria de estar agora, seja o tempo que Ele está contando que você tenha mais relacionamento com Ele. Seja o momento que Ele esteja desejando que você dobre os seus joelhos, que você ore mais, que você busque mais da presença dEle. Talvez seja o momento que Ele deseja que você trabalhe mais para Ele. Você não sabe como Deus deseja trabalhar naquele meio que você está. Talvez Ele está te usando naquele lugar para fazer a diferença em muitas vidas. Você pode não estar enxergando, mas lá na frente você vai ver, caraca, eu estava naquele lugar, eu estava passando aquele momento, mas Deus estava comigo e agora eu estou vendo que era necessário eu estar ali. Era necessário, mas não de qualquer maneira. Deus está falando nesta manhã, aceite a estação, mas aceite confiando. Aceite a estação, mas aceite orando em todo o tempo, buscando a minha face, buscando a minha presença. Só assim vocês vão saber que eu estou com vocês. Só assim vocês entenderão que nada está desorganizado, nada está fora do meu tempo. Porque o Senhor é um Deus de paz, o Senhor é o Deus de amor, o Senhor é Deus de justiça. E Ele faz tudo apropriado no seu tempo.
Você está plantando hoje. Você deve estar pensando, Cássia, mas quando vai chegar o tempo da colheita? Continue plantando. A Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Continue plantando. Não estou vendo florescer ainda. Continue plantando. Cássia, quando que eu vou ver o resultado? Continue plantando. Plantando em oração. Plantando em ler a palavra do Senhor. Meditar na sua palavra. Continue plantando, confiando que o Deus que controla o tempo já está vendo lá na frente. Já está cuidando de tudo. Continue nesse tempo, nessa situação cinzenta que muitas vezes você possa estar vivendo, mas continue orando ao Senhor, chore aos pés dele, creia que ele trará o refrigério para a sua vida, creia que nada é em vão, nada é em vão. Tudo há um propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas. E que nesta manhã você possa repetir, né? Que você possa meditar, que você possa dizer, Senhor, eu creio no seu tempo. Senhor, eu confio no seu tempo. Acalma o meu coração. Ensina-me a esperar em ti. Que você não tome nenhuma decisão precipitada. Que você não faça nada que lá na frente você possa se arrepender porque não esperou a resposta do Senhor. Porque não confiou que Ele estava controlando a sua vida. Que Ele estava no controle de tudo. Amém? Esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? A gente sempre fala, né? Primeiro Ele ministra em nós. E sim, primeiro Ele ministra muito aos nossos corações. E assim como eu sei que o tempo difícil não é fácil, aquela estação cinzenta não é fácil, Deus está mandando dizer nesta manhã, eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. O tempo de bonança chegará. O tempo da alegria chegará. Ele não está dizendo que você vai ficar nesse deserto para sempre. Ele está dizendo que há uma próxima estação. Ele está dizendo que há um novo ciclo. Continua firme nos pés do Senhor. E você que se desviou do caminho do Senhor, você que não está confiando mais, que até vai na igreja, que até canta, mas não está mais acreditando, não consegue mais ver saída. Deus manda te dizer nesta manhã, Ele não perdeu o controle. Volte para os teus caminhos. Volte a confiar nele. Volte a confiar no propósito que Ele tem para a sua vida. Nada é aleatório. Deus tem um propósito em todas as coisas. Chore aos pés do Senhor. Chore. Entregue a Ele. Deixe tudo o que precisa no altar. E apenas espere e confia que uma nova estação chegará. Que Deus está contigo nessa situação difícil, assim como está contigo na situação de alegria, na estação de prosperidade, na estação que floresce. Amém? Fique com esse capítulo de Eclesiastes 3, aqueles que vão ler depois, que vão meditar depois na palavra, que o Senhor possa falar ao coração de cada um e creia que há um tempo para tudo. Amém? Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Ele é o Deus da provisão. Ele está cuidando nesse tempo de espera. Estarei fazendo uma oração e peço que cada um feche os seus olhos. E eu sei que cada um está vivendo uma estação, nem todas as estações são iguais. E que neste momento de oração você possa declarar para o Senhor, Senhor, posso não estar entendendo. Senhor, posso não estar vendo uma porta na minha frente, eu posso não estar vendo o caminho na minha frente, mas me ajude, me ensine a esperar, me ensine a esperar, me ajude a confiar em Ti. Eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor está na frente, que o Senhor está cuidando. E que esse silêncio, né, eu venha continuar aos Teus pés, pois o Senhor está trabalhando nos bastidores e eu creio que o Senhor está trabalhando. Amém? Vamos estar orando.
nesta manhã. E se você tem um pedido específico, se você tem uma oração específica, separe este momento, você que pode, ore ao Senhor o que você deseja, clame pela presença do Senhor. Se quiser chorar, chore na presença do Senhor. Apenas peça para Ele que te ajude a confiar neste tempo. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela palavra que o Senhor, Pai amado, ministrou aos nossos corações nesta manhã. Muitas vezes, Pai amado, não entendemos o tempo. Não entendemos, Pai amado, o Seu tempo, o nosso tempo. Porque é o Senhor quem domina, é o Senhor quem controla. É o Senhor, Pai amado, que está cuidando de tudo. A Tua palavra disse nesta manhã, Pai amado, que há uma estação. A vida ela é feita de ciclos e que nós possamos entender, que nós possamos esperar, que nós possamos confiar, Pai amado, no próximo ciclo, na próxima estação que o Senhor já está preparando, que o Senhor já está à frente, que o Senhor já organizou tudo. Ah, Pai amado, nesta manhã aqueles que estão chorando, aqueles, Pai amado, que estão buscando por respostas, aqueles, Pai amado, que estão precisando de uma solução, aqueles, Espírito Santo de Deus, que estão, Pai amado, precisando, Pai amado, de um novo caminho. Que o Senhor possa, Pai amado, neste momento ir, Pai amado, aos corações e levar a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor possa, Pai amado, estar com eles e que eles venham descansar em Ti, Pai amado, e entender que não vai ser para sempre que eles vão estar ali, mas que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está muitas vezes em silêncio, nos bastidores, mas que o Senhor está organizando o próximo tempo, que o Senhor está organizando a próxima estação. Traz a paz, Espírito Santo de Deus, que eles necessitam. Pai amado, que o Seu amor venha os consolar nesta manhã, Pai amado, e que eles venham confiar, Senhor Jesus, no Deus Todo-Poderoso, no Deus fiel, no Deus que tem um propósito em todas as coisas, pois sabemos, Pai amado, que nada é aleatório, nada acontece sem a Tua vontade, tudo é na Sua permissão, Espírito Santo de Deus. Peço também, Senhor Jesus, para aqueles que estão vivendo, Senhor Jesus, os momentos de alegria, os momentos de bênção, que eles nunca venham se esquecer, Espírito Santo de Deus, em quem eles tenham crido. Pai, que eles venham lembrar que o Senhor é o Deus, Pai amado, da alegria deles, que o Senhor é o Deus, Pai amado, das bênçãos dele, que o Senhor é o Deus dos dias dele, Pai amado. Que eles possam continuar orando, buscando, Senhor Jesus, a Tua face e a Tua presença. Eu desejo nesta manhã, Pai amado, que este sábado, Pai amado, seja um sábado abençoado, Senhor Jesus, para cada vida. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja à frente, Senhor Jesus, de tudo que eles forem fazer. Guarda-os, livra-os de todo mal. Aqueles que precisam de uma provisão, Senhor Jesus, aqueles que precisam, Pai amado, da Tua, Pai amado, provisão neste dia, que o Senhor possa, Pai amado, levantar pessoas, Pai amado, para seu sustento, para ser, Pai amado, aquela provisão, Pai amado, que Teu Filho está esperando. Ah, Senhor Jesus, mais uma semana que se encerra, Senhor Jesus, e para a honra e para a glória do Teu santo nome, o Senhor esteve conosco em todo o tempo. Nós vencemos mais uma semana, Senhor Jesus. Pode não ter sido fácil, Senhor Jesus, pode ter sido um momento de perda para alguém, pode ter sido um momento de angústias para alguém, pode ter sido, Pai amado, um momento de recebimento de um diagnóstico difícil, Pai amado, mas que eles venham lembrar que o Senhor é o Deus do tempo, que o Senhor é o Deus da cura, que o Senhor está no controle de tudo, Pai amado, e que essa nova semana que vai se iniciar, Pai amado, seja uma semana onde o Senhor também estará cuidando de tudo, que seja uma semana, Espírito Santo de Deus, que eles vão ver, Pai amado, em quem eles têm crido, Pai amado. Tudo nem sempre, Senhor Jesus, será do nosso jeito, nem sempre será flores, Pai amado, mas nós podemos confiar, nós possamos descansar no Deus Todo-Poderoso que está à frente, que está cuidando de tudo, e que nós possamos viver cada estação, Pai amado, na Tua presença, que possamos, Pai amado, meditar, confiar, descansar o nosso coração e viver, Pai amado,
tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz nas nossas vidas, Pai amado, e que possamos meditar nela dia e noite, que possamos, Pai amado, dobrar os nossos joelhos, que possamos, durante o decorrer de cada dia, de cada semana, orar a Ti e entregar tudo em Tuas mãos, Pai amado, e esperar que o Senhor, Pai amado, irá nos responder. Muito obrigada, Deus querido, por tudo. Cada um que vai ouvir essa live depois, Pai amado, cuida de cada um. Eu te peço, Senhor Jesus, toma o dia, toma a semana, toma a vida, Senhor Jesus, de cada um dos Teus filhos. Muito obrigada por tudo, Espírito Santo. Muito obrigada. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. E que você tenha um dia abençoado. Que seu dia seja próspero, que seu dia seja cheio da presença do Senhor, que toda honra, toda glória, toda majestade e todo domínio sejam do Senhor na sua vida. Deus abençoe a todos e uma semana abençoada, um dia abençoado. Amém? Glórias a Deus. Tchau, tchau. Deus esteja com cada um.